Só espera começar a gravar aqui. Já apareceu a bolinha vermelhinha do gravando para vocês? Agora apareceu. Então vamos lá, nós vamos começar com folhas e flores. Tá? A partir das folhas. Todo mundo conhece uma folha, né? Mas não sabe os nomes, as partes e o que tem nela. Então é aí que eu vou entrar. Tá? Então folha, ela é um órgão da planta, né? Geralmente é verde porque tem uma grande quantidade de clorofila. Tá? Então, ela é muito importante porque é a partir dela que é gerado o alimento que vai garantir o crescimento da planta. Por quê? Porque é nele que vai ocorrer a fotossíntese. Além da fotossíntese, são nas folhas que ocorrem a transpiração e a respiração. Sim, plantinhas respiram e fazem isso durante a noite. Transpiram durante todo o dia e fazem a fotossíntese na presença de luz. Ok? Quais são as partes de uma folha? Tá? É o limbo, o pecíolo e a bainha. Essas são as três partes principais. Tá? O limbo é a parte achatada da folha, com a forma de lâmina. Então, olha aqui na folhinha, é essa parte aqui de dentro, essa parte achatadinha é o limbo. Tá? O pecíolo é a hastezinha que vai prender essa folha no caule ou no ramo. Tá? E a bainha, tá? Que é a parte dilatada da base do pecíolo. Né? Então, aquela parte onde ela se abre, é onde ela está coladinha no caule. Tá? Além disso, tá vendo aqui, ó? Né? Além disso, você tem aqui, ó, ao redor da folha, o que nós chamamos de bordo. Tá? E no centro dela, o que nós chamamos de nervuras. Beleza? Até aí tudo bem? Então, nesse caso aqui, dessa folhinha aqui, você tem uma nervura principal e várias nervuras secundárias. Tá? Bom, como eu falei, né, faz a fotossíntese, né, é uma das funções dela, transformando a energia luminosa, a água e o gás carbônico em uma seiva elaborada, tá? Chamada de glicose. Além da glicose, né, também vai ter água. Tá? Realizam a transpiração. Então, é um mecanismo no qual a planta também perde água na forma de vapor. Tanto que se vocês amarrarem um saquinho plástico num galinho de uma planta, vocês vão ver que depois de algum tempo ele vai ficar suado. Vocês já fizeram essa experiência antes? Alguém pode me responder oralmente? Eu não. Sim, na escola, a gente já fez. Já O fez professor na André escola? Plano. Uhum. E você nunca fez? Quem nunca fez? A Tainara. Ah, então. Tainara, se você quiser, você pega um saquinho transparente, tá? Que não tenha nenhum furinho. Verifica isso primeiro. Não pode ter nenhum furinho. É daquele que quando você assopra ele fica gordinho e não murcha. Tá? Amarra num galinho da planta com barbantinho, bem apertadinho assim. E deixa lá de um dia para o outro, uns 2 dias, melhor. Você vai ver que o saquinho vai ficar todo cheio de gotinhas d'água. Tá? De vapor. É igual quando você assopra assim no espelho, bafa no espelho, que fica aquele vaporzinho d'água, vai ter também nesse saquinho, tá? É necessária essa transpiração para que ela tenha o controle da temperatura do vegetal, né? Não fique quente demais, né? Porque quando ela transpira, tá? Então essa água sai na forma de vapor, ela retira o calor da superfície da folha, então refresca a folha também no momento em que bate o ventinho. Então tem basicamente a mesma função da transpiração no nosso corpo, tá? E a respiração, assim como os animais, as plantas, tá, também respiram, né, e utilizam oxigênio, né, nessa respiração
tá? Absorvem oxigênio e eliminam gás carbônico. Tá? Porém, a respiração, né, que eles fazem, eles realizam durante o período noturno, no momento em que eles não estão realizando a fotossíntese. Ok? Então, aqui é só um esqueminha da fotossíntese para a gente lembrar, né? Na qual a energia do sol, né, mais o gás carbônico e a clorofila presente, né, nas folhas, realizam, junto com a água e os sais minerais que vêm do solo, a glicose, que é um açúcar, né? Essa glicose, ela vai descer pelo floema, né, até a ponta das raízes, né, alimentando todas as células da planta. Ok? Alguma dúvida sobre folhas? Sim? Não? Talvez? Não. Não? Não. Ótimo. Então, vamos lá para flores, tá? A flor, né, ela é a estrutura de reprodução sexual das plantas, tá? Todas têm flor? Não, né? Mas um grande número de plantas tem flor, tá? E a flor, ela tem como propósito, né, produzir sementes de novas plantas para que tenha a perpetuação daquela espécie, para que aquela sua espécie continue existindo, tá? Depois que a flor ela é fecundada, tá? Ela é fertilizada, é ela que vai dar lugar ao fruto, tá? Que tem nas angiospermas. Tá? E toda planta que tem flor é uma fanerógama, tá? E ela vai estar inclusa em todas as subdivisões de plantas que produzem sementes, né? Essas subdivisões vai ser o tema da semana que vem, tá? Aí vocês vão entender melhor. Bom, vamos lá. A flor, ela é composta de várias partes, entre elas sépala, pétala, estame e carpelo, tá? Deixa eu ver aqui. Vamos lá direto no esquema, tá? Então você tem aqui essa parte colorida, chamativa, que é para atrair insetos e outros animais que podem polinizar ela, a pétala, né? Uma flor, ela é formada por um conjunto de pétalas, tá? Cadê? Deixa eu ver, não está aqui, tá? E esse conjunto de pétalas é chamado de corola, ok? Muitas flores, elas têm o aparelho reprodutor masculino e feminino em em uma flor só, como é o caso dessa daqui, aonde você tem o aparelho reprodutor feminino, que é chamado de pistilo, e o aparelho reprodutor masculino, chamado de estame, tá? O estame, ele é formado pelo filete e pela antera. É aqui na antera que ficam os grãos de pólen, tá? Já o pistilo, ele é formado pelo estigma, que é essa abertura aqui superior, tá? Pelo estilete, que é um tubo que vai dar aonde? No ovário, tá? Esse estilete, ele termina no que a gente chama de tubo polínico, tá? Que está ligado, né, a um óvulo dentro do ovário. Tá? É este óvulo fecundado dentro do ovário da planta que vai originar o fruto. Então, o óvulo fecundado forma a semente e o ovário desenvolvido para proteger esta semente que tem um embrião dentro forma o fruto.
Então, quando você come uma maçã, uma cereja, como está aqui no desenho, você está comendo o ovário da planta. Dentro desse ovário, eu tenho o óvulo que foi fecundado e está sendo protegido por uma semente. Alguém sabia disso? Sim, não? Sim, eu já tinha visto na minha outra escola. É? Ótimo. Então, aqui, vocês têm um conjunto de pétalas modificadas, tá? São chamadas, cada uma dessas é chamada de sépala. E o conjunto delas, tá? Vai fazer com que proteja, né, o ovário e o óvulo da flor, além de segurar as pétalas. Tá? Acho que vocês já viram, né, essa sépala também em plantas, em folhas, em flores, né, que vocês conhecem, como por exemplo na roseira, ela é bem destacada, é dentilhada também. Vocês lembram disso? Sim, não? Talvez? Alguma resposta? Não. Não? Deixa eu ver. Vocês conhecem o hibisco? A planta hibisco? Sim. Sim. Tá, então lembra que ela tem aquelas pétalas bem rosas ou vermelhas, são as mais conhecidas, não é? Embaixo, não tem como se fosse um cálice, que aliás é o nome que se dá a todas as sépalas, né? Um chapéuzinho verde, onde ficam presas as folhas. Lembra disso? Sim. Então, cada uma dessas folhinhas desse chapéuzinho verde é uma sépala. E o conjunto de todos é o cálice. Ok? Ok? Ok. Alguma Ok. pergunta? Não. Não. Mudou de tela? Tá sementes e frutos? Sim. Sim, então vamos lá. Muito bem, continuando. Então lá, ó, a plantinha lá, a folhinha, a florzinha, ela foi fecundada, teve o seu óvulo fecundado, então vai se formar uma semente ao redor dele, para que tenha a proteção do embrião que está lá dentro, tá? Existem vários tipos de sementes, tá? E por fora se forma o fruto, tá? Então, o fruto é um mecanismo, é o desenvolvimento do ovário, tá? Para que você tenha a proteção dessa semente. Existem, assim como existem vários tipos de sementes, existem vários tipos de frutos também, e até os falsos frutos, tá? A parte desenvolvida, tá? Essa parte desenvolvida do fruto, nesse caso aqui do abacate, né? Tá? É denominada de pericarpo, tá? Aí você tem uma parte mais externa, que é a casca do fruto, que é o epicarpo, tá? E o endocarpo, que é a parte mais interna. E na região mediana, intermediária, tá? O mesocarpo. Tá? A maior parte dos frutos, a parte comestível é essa do meio, a chamada de mesocarpo. Né? Então dá para ver isso muito bem, né, no abacate. Tá? Os frutos verdadeiros, tá? Todo fruto verdadeiro é aquele que é proveniente do desenvolvimento de um só ovário. Então, você teve um ovário desenvolvido, você tem um fruto verdadeiro. Tá? Então, mais uma vez aqui, né? Então, você tem óvulos, tem o ovário cortadinho no meio, tá vendo? Ó?
as sépalas aqui, as pétalas, né? Então, o passarinho, né? O passarinho, não, vamos lá. A abelhinha pousou numa plantinha, levou o grão de pólen que estava aqui, veio sugar o néctar né, dessa plantinha que está aqui na pontinha do estigma, puf, caiu um grãozinho de pólen aqui dentro, fecundou. Ok? Algumas plantas conseguem fazer a autopolinização. Então, tem esses estames maiores, mais altos, né, do que o estigma. Então, o próprio vento se encarrega de polinizar essa plantinha. Desculpa, eu fui ver se tinha alguém lá. Tá? Muito bem. Os frutos, eles podem ser carnosos. Tá? Então, são aqueles que têm o pericarpo suculento, né? A parte do meio, o mesocarpo bem, com bastante aguinha. Tá? E quais são os tipos? Então, a baga, tá? São aqueles que vão ter uma ou várias sementes soltas, como a goiaba, a melancia, o mamão, o tomate, tá? A laranja, o limão, a mexerica, tá? São do tipo baga. Ok? As drupas. As drupas, elas vão ter um endocarpo duro, tá? E é dentro dele que vai estar a semente. Então, é aquilo que nós chamamos de caroço. Então, todo fruto que tem um caroço, ele é do tipo drupa. Então, azeitona, pêssego, abacate, manga, nectarina, ok? Né? Os frutos secos, né? Que eles podem também serem de dois tipos, os deiscentes e os indeiscentes. Né? Os deiscentes, tá? Quando eles estão maduros, eles se abrem e liberam as sementes, como, por exemplo, o flamboyant, o feijão, a soja, a ervilha, a lentilha. Tá? Já os indeiscentes, tá? Quando maduro, eles não se abrem. Então, o milho não se abre, arroz não se abre, trigo não se abre, avelã não se abre, noz não se abre, tá? Eles permanecem fechados. Tanto que para você tirar a semente de dentro, você tem que quebrar a casca. Tá? Então, muita gente acha que a noz é uma fruta, uma semente. Não. Essa parte de fora da noz, ela é o fruto. Dentro é que está a semente. Só que não é um fruto comestível. O que a gente come da noz é a semente. Entenderam? Sim, sim? Sim. Ótimo. Tá? Aqui, né, outro exemplo, tá? Então aqui a gente tem uma vagenzinha, né, que quando se abre, libera, tá? Ervilha aqui no caso. Tá? E aqui, né, outros, tá vendo? A silíqua, tá? Ela se separa e libera, tá? E aqui outros tipos de indehiscentes. A sâmara, vocês já viram? Ela é alada, e ela parece que tem uma bolinha com uma asa meio transparente aqui assim. E quando ela se solta da árvore, ela sai rodando. Vocês já viram? Já tiveram a oportunidade de ver? Sim? Não? Não? É muito bonitinho. Depois eu vou ver se eu consigo achar um videozinho que mostra, né, ela voando, tá? A sâmara, ela tem essa parte alada aqui, e tem umas que tem até mais de uma, parece duas, parece uma borboletinha voando, é bem bonitinha. Tá, eu vou ver se eu acho, e aí eu posto para vocês no grupo e no site, no Classroom, tá? Tá? Tá bom. O picão, eles têm o aquênio é um tipo de fruto
que ele consegue se prender aos lugares. Então, aquele como carrapato, sabe, carrapato que gruda, que o pessoal chama de picão também, né? É desse tipo. Então, uma característica. Então, ele tem preso à parede do fruto, né? Algo que ele consiga se prender nas pernas, nas patinhas, nas asas, no corpinho de outros animais, para ser transportado. Né? Então, isso aumenta o território com que ele pode fertilizar. Tá? E no caso das nozes, tá? Das avelãs, né? Avelã é aquele daquele esquilo da Era do Gelo, tá? Para quem não lembra, né? Ele tem um pericarpo esclerificado. O que significa isso? Ele é duro, ele é bastante resistente. Então a gente não consegue comer, tá? O que nós comemos, como eu disse, é apenas a semente, tá? E existem os frutos falsos, que são chamados de pseudofruto, né? Então, o fruto, por exemplo, do caju é o que a gente chama de castanha, tá? Já o que é comestível dele, que a gente conhece como fruta, né, é uma parte do caule. Então, aquele material nutritivo, ao invés de crescer ao redor da semente do embrião, ele cresce para cima aqui. Tá? No caso da maçã, tá? O que acontece? Nesse caso, tá? O fruto não é a gente não gosta de comer, não que não seja comestível, mas é aquela parte aonde está a semente dentro, é essa parte durinha da maçã, tá? Essa parte de fora é o receptáculo floral dela que armazena a substância, né, que se desenvolve. Aonde a flor fica presa, que se desenvolve, e não o ovário. Tá? O ovário atrofia, né, e fica nessa parte marronzinha central, no caso da maçã. Tá? No caso do abacaxi, a gente fala que é uma infrutescência. Tá? Cada pedacinho dele aqui, ó, cada gominho dele seria um fruto, né? E no caso do morango, ele é um pseudofruto composto. Tá? Então, os receptáculos florais, eles são comestíveis, é a parte também que se torna comestível, igual na maçã, tá? Porém, ele é proveniente, né? Ele tem várias sementes, né, do lado de fora, tá? Que são provenientes de vários ovários. Então, cada um é um caso diferente, tá? E existe ainda um caso muito interessante, que é o de partenocarpia, tá? Que é o caso especial da banana, né? Então, você não tem sementes visíveis. Por quê? Porque a banana, ele é um fruto obtido sem que o óvulo seja fecundado. Tá? Então, você tem aqui a semente abortada, que são aqueles pontinhos pretinhos da banana, tá? Então, o epicarpo, que é a casca, né? O mesocarpo, né? Que é a parte mais branca da casquinha, e o que a gente come é o endocarpo, porque não foi fecundado. Então, a bananeira, ela, sem ser fecundada, ela produz a sua banana. Tá? Então, ela protege a própria semente sem ser fecundada. Alguém entendeu isso? Sim ou não? A gente tem que falar, eu não vejo o chat, eu só ouço o barulhinho. Sim. Sim?
Tá? Então, eu não tenho uma bananeira fêmea, uma bananeira macho. Tá? Ela própria produz o seu próprio fruto, né, protegendo a sua semente, faz a sua própria fecundação. Ok? Alguma dúvida com relação aos frutos? Não? Não. Tá. Então, a semente, bom, como eu falei, a semente é o óvulo da flor, tá, que vai crescer depois que for fecundado, e ele serve para proteger, abriga e protege o embrião, que depois vai dar origem a uma nova planta. Tá? Então, toda semente, ela tem o tegumento e a amêndoa. O tegumento é a parte mais externa, a parte, né, de fora dessa semente, tá? O que a gente conhece como casca da semente. E a amêndoa é a parte principal dela, onde vai estar o embrião. Tá? Além do embrião, essa amêndoa tem o albúmen, que é essa parte interna que vai servir de alimento, né, para esse embrião, quando ele começa a se desenvolver. Ok? É a partir do embrião que vai se formar, né, novas plantas. Então, aqui, diferentes tipos de sementes, né? Então, algumas têm pelos, como a semente do algodão, né, do dente de leão, tá? Semente aladas, que voam, tá? Aqui da sâmara, pode ter um ou vários, né? E é muito importante, né? É uma vantagem essas sementes aladas, né, poderem sair voando, porque elas não precisam ficar esperando um animal que seja polinizador. Tá? O próprio meio ambiente serve de agente polinizador para elas. Então, facilita muito. Tá? Aqui, né, picão, carrapicho, né, são sementes secas, do tipo zoócoras, né, que se grudam, né, e depois elas são espalhadas, então elas são levadas a grandes distâncias. Algumas outras, tá, nas espécies chamadas de hidrócoras, né, então elas retêm o ar. Né. Todo mundo já viu um coco boiando no mar? Sim ou não? Bom, esse coco boia no rio, no mar, no lago, tá? Porque ele tem ar dentro dele, da semente, tá? Que preso no mesocarpo. Então, no caso do coco, a gente não come o mesocarpo, como é o caso dos outros frutos, tá? Porque esse mesocarpo ele é fibroso, tá? E tem uma grande quantidade de ar para tornar o coco mais leve e capaz, menos denso, vamos colocar, não mais leve, menos denso, e aí é capaz de flutuar, tá? O que nós comemos do corpo, do coco, é um endosperma, tá? Então a parte interna, que pode ser líquida, tem uma parte líquida e uma parte sólida. A líquida é a água de coco e a sólida é aquele coco branquinho que o pessoal faz ralado ou come, dá até para comer de colher. Tá? Alguma pergunta? Não. Não. Alguém de vocês assistiu as videoaulas que eu postei? Ou pelo menos algumas delas? Eu já. Já? Então eu aconselho muito, né? Porque o nosso tempo ele é meio curto, né? Então eu tenho que resumir bastante. E nas videoaulas elas estão muito bem explicadinhas, tem bastante detalhes, é bem legal, dá para entender muito bem. Então eu aconselho muito vocês a assistirem essas videoaulas. Tá? Então, se puderem, é bem legal. Tá? Professor, Oi, meu amor.
Você pode explicar sobre as folhas de novo? Folha? É, Posso. Deixa eu abrir aqui para você, tá bom. tá bom? Peraí que eu tenho que abrir primeiro aqui, senão não vai. Você está falando das partes dela, né? Isso. Deixa eu abrir aqui de novo. Tá dando para ver? Tá. Tá. Deixa eu deixar maiorzinho. Melhorou? Tá, então Sim. vamos lá. Essa parte aqui de fora, tá vendo que eu estou contornando? Viu? Não tá aparecendo, Não não? tá aparecendo o meu mouse? Nem a Não. folhinha, nem o desenho? A folhinha tá aparecendo, mas não tá aparecendo o seu nome. Não, o mouse. A setinha não aparece? É, não. 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 Deixa eu ver como que eu consigo. Você está vendo aqui onde está escrito limbo? Tá vendo? É a Sim. parte, toda a parte de dentro da folha é o limbo. Tá? Tudo dentro da folha é o limbo. Tá? Repara que no centro dele eu tenho como se fosse um vaso sanguíneo, né? Então eu tenho uma nervura. E dessa nervura principal saem vários raminhos, várias ramificações. Dá para ver isso? Sim? Você consegue perceber? Amora, não estou te ouvindo. Deixa o microfone aberto para que eu possa te ouvir também. Você consegue ver? Mas meu microfone tá aberto. Ah, é que eu não estava te ouvindo. Você consegue ver, né, essa nervura principal e várias nervuras secundárias saindo dela? Sim. Tá. Essas nervuras estão dentro do limbo. O contorno da folha, todo o contorno dela, tá? Essa parte que contorna ela é chamada, né, de bordo, ok? Aham. Tá. O talinho, o talinho da planta, ele é chamado de pecíolo. E ele vai desde né, do final da nervura até o caule, Uhum. tá? Só que aquela parte gordinha, mais alargada, que prende o pecíolo no caule, é chamada de bainha. Ah, entendi. Entendeu? Sim. Ótimo. Mais alguma pergunta, gente? Não. Não? Os Professora, demais? Oi. você já recebeu a minha atividade? Eu te enviei ontem. Dessa semana? É, Eu ainda não olhei dessa semana, meu amor. Eu olhei até o dia 15, tá? Eu cheguei a abrir agora para poder enviar para vocês o link, mas eu só abri a semana, eu ainda não abri porque eu ainda não enviei para vocês o link. Eu só vou ver agora, tá? E eu posso tá bom então. eu te dou uma resposta, assim, se já recebi ou não. Só um segundo. Tá, obrigada. Cadê? Segundo Aurélio. Eu recebi. Deixa eu ver. Recebi sim, Maísa. Maísa Clarindo. Recebi a sua, recebi da Evelyn e recebi do Kennedy. Tá? Tá bom. Esses três eu já recebi. Ok? Bom, gente, é isso. Tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Né? Eu sei que são muitos nomes, não precisa decorar todos, mas, por favor, assistam as videoaulas, tá? Que vai ajudar muito vocês, né? Vai dar
vai esclarecer muita coisa, ótimo, né? Apresenta muito bem esse conteúdo, tá? E se tiver alguma dúvida, pode me chamar no WhatsApp, tanto dúvida com relação ao conteúdo, ai, professor, eu esqueci o que você falou a respeito da semente alada, por exemplo, tá? Então, pode estar perguntando, né? Ou se tiver alguma dúvida com relação aos exercícios dessa semana, tá bom? Pergunta mesmo, né? E obrigado novamente pela participação de vocês aqui, fico contente de ver uma quantidade maior do que dos outros dias, eu espero que a semana que vem tenha mais ainda, tá? E assim que eu salvar, que eu postar no YouTube essa aula, eu passo o link para vocês também no grupo do WhatsApp, tá bom? Ok? Pessoas? Oi. Ok. Então, eu espero que vocês tenham uma ótima semana, bons estudos para vocês, e lembrando que a atividade dessa semana é até sexta-feira, tá? E até a semana que vem, gente. Um beijo grande para todos. Beijo. Beijo. Tchau, professora. Bom dia. Tchau. Igualmente. Tchau. Tchau.